Olá pessoal, Cristiane Regazini aqui. Hoje eu vim fazer uma consulta aqui no CEM, né? O Centro de Especialidades Médicas em Guapé. E hoje, a pedido, né, dos nossos amigos, as pessoas que não sabem o que é um alergologista, hoje nós vamos estar aqui num bate-papo com o Dr. Pedro Emílio, né? Ele que é da cidade natural de Três Pontas e já está atendendo aqui na cidade de Guapé. E nós vamos responder algumas perguntas, né, que muitos de vocês têm e às vezes não tem oportunidade de estar falando com o doutor como eu estou aqui hoje, tá? Doutor, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar falando com o senhor assim hoje, com você, né? É tão jovem, né, gente? É o seguinte, nós recebemos, né? Eu recebi no meu e-mail, no WhatsApp, algumas perguntas quando eu devo procurar um alergologista. Primeiro eu queria que o doutor explicasse para nós, né, para mim também, que eu tenho muita curiosidade, o que é um alergologista? Tá, boa tarde primeiramente, é um prazer falar com você aqui. Então, geralmente as pessoas chamam comumente de alergista, né, que é um nome mais comum de ser falado, mas é o alergologista, né, a denominação, né? Sim. É uma especialização que estuda doenças alérgicas, né, como o nome relacionado à alergia diz. As principais delas a gente pode falar sobre daqui a pouco, mas é um médico responsável pelo cuidado daquelas doenças alérgicas, né? Então, basicamente, seja ela de pele, respiratória, é o médico responsável por acompanhar e tratar esse tipo de doença. Entendi. Então, acho que todas as pessoas, pelo menos uma vez na vida, vai precisar passar no alergologista, né? Sim. E quando que eu devo procurar um especialista nessa área? Então, foi até interessante o que você falou, de uma vez na vida alguém vai precisar, porque tem aquelas alergias que são pontuais, sim, que vai ser aquela reação que você vai ter uma vez e nunca mais ela vai aparecer. Sim. E aí pode ser uma reação de pele, uma urticária que a gente chama, ou uma dermatite, uma reação um pouco mais grave que você possa ter com algum alimento. E essa reação às vezes não acontece de novo. Mas desde que aconteça uma vez, já é importante procurar o alergologista, porque muitas das doenças alérgicas elas podem agravar e muitas causam reações muito exacerbadas, chegando à anafilaxia, que é a reação mais grave dentro da alergia, né? Então qualquer alteração, porque também a questão das alergias de pele, cutâneas, elas são confundidas às vezes com a parte da dermatologia. Sim. Então isso é comum também. O paciente às vezes do alergologista, ele chega como a última opção. Ele já passou no clínico, já passou no pediatra, já passou no dermatologista e aí ele chega no alergologista. Então é muito comum o paciente às vezes não saber qual médico procurar. Sim. E vai acabar procurando alguns especialistas diferentes. Cabe também ao especialista orientar, né? Isso. Então muitas vezes o paciente chega para mim na alergologia e eu encaminho para o dermato por conta da necessidade do tipo de alteração. Entendi. Mas a procura vai desde asma, doenças alérgicas crônicas, até essas doenças de pele que eu falei, urticárias e dermatites, ou reações a alimentos também. Que é muito comum, né? Outra coisa, até vou comentar algo, pessoal, com vocês, particular, mas não tem problema. Aconteceu comigo já de eu ter algumas reações alérgicas com produtos cosméticos. Sim. Protetor solar, base. Então, às vezes, nós somos mulheres, usamos rímel, né, base e tal. E eu comecei a perceber que quando eu usava determinada marca de produto, me causava enxaqueca muito forte, náuseas, né, vontade de vomitar e tal. E aí, com muitos anos de uso, que eu fui percebendo isso, né? Aí eu falei, gente, será que pode ser uma alergia? Mas de um cosmético, né? A gente não imagina como que é o nosso organismo. Aí eu parei por um determinado tempo e troquei, né, mudei o produto, acabou os problemas. Lógico que eu preciso agora, né, doutor, tá passando, para o doutor estar investigando se realmente é isso que está causando, né, e assim, quais são assim, os exames que o alergologista realmente pede? Porque assim, igual o senhor falou, gente, desculpa, igual você falou, é o costume, igual você falou, tem problemas de pele, tem problemas que são alimentícios, respiratórios, então assim, são diversos os exames, como que são feitos? Geralmente na alergologia a gente tem alguns exames, principalmente dois que são muito utilizados. No seu caso, que você relatou, é muito sugestivo do que a gente chama de dermatite de contato. Certo. Essa sugestão por dermatite de contato vai tanto de forma inalatória, que você
pode inalar aquele produto ou ter o contato direto na pele, né, naquele contato direto. E assim, o tratamento básico é o que você mesmo falou, eu tenho que retirar aquilo que está me causando. A questão é saber o que realmente está causando, porque às vezes você abre mão de usar vários tipos de produtos por medo, sendo que às vezes é um tipo específico de proteína que causa aquele tipo de reação. Então nesse caso a gente tem um teste que a gente chama de PET teste, que é um teste cutâneo, que são adesivos que a gente cola na região das costas do paciente, e a gente faz a leitura depois de alguns dias. Então a gente faz a primeira leitura em 48 horas, depois a segunda leitura em 92 horas. Então geralmente a gente faz esse tipo de abordagem. Sim. Esses adesivos são feitos para a gente avaliar a reação cutânea na própria pele do paciente. Então a gente usa o que a gente chama de bateria padrão, que é aquelas que são as mais comumente utilizadas e que causam mais reações alérgicas. E aí vão ter vários tipos de cosméticos, às vezes até perfumes, que são utilizados a essência daquilo, é colado nas costas do paciente e de acordo com o tipo de reação que vai aparecer, a gente classifica essa reação, né, em cruzes que a gente fala, 1, 2, 3, um tipo de reação também, né? Então tem reação que vai ficar mais avermelhada, tem reação que vai surgir até vesícula, que estoura, pode até estourar, e aí de acordo com essa gravidade a gente consegue diagnosticar o tipo de dermatite e a gravidade dela. Entendi. Tá? Mas esse é o exame básico para esse tipo. Entendi. Além disso, tem o que a gente chama de prick test, que é um teste cutâneo de puntura que a gente faz no antebraço do paciente. Esse já está mais relacionado ao que a gente chama de aeroalérgenos e alergênicos alimentares. Então, nada mais é do que pegar o extrato daquele alergênico, seja ele alimentar ou seja ele aéreo, por exemplo, o ácaro, que é o bichinho da poeira, o fungo, mofo, poeira doméstica, pelo de cão, pelo de gato, cavalo, qualquer animal que a gente tenha uma possível reação ao ter contato, e a gente vai colocar esse extrato no antebraço, vai fazer uma leve punção, não faz nenhum tipo de corte, Entendi. Nada disso, é uma força que a gente coloca, e aí de acordo com a reação do extrato com a pele, do mesmo jeito que eu falei das costas, vai fazer essa reação no antebraço. A gente classifica e de acordo com a classificação mais a história que o paciente está nos contando, a gente fecha um diagnóstico. Entendi. Gente, olha se vocês a gente tem noção, né? Às vezes a gente vai ter um bebê, eu falo que eu sou mãe de 2, né? Eu quero mandar um beijo para meus filhos, Noemi e Eliseu, um beijo para vocês. Inclusive o Eliseu é alérgico à proteína do leite, ele não pode. Aconteceu um fato grave com ele agora esse final de semana, quero até agradecer o pessoal da Santa Casa de Guapé, obrigado pelo atendimento. As amígdalas dele se encontraram. Ele ficou sem ar, nós tivemos que ir para a Santa Casa, foi muito bem tratado, graças a Deus, porque ele não pode com nada de leite e ele exagerou. Como se enfiou o pé na jaca, comeu queijo, requeijão, tomou leite e aí fechou. E quando o médico olhou, o clínico olhou, ele falou assim, não tem placa, né? Parece uma reação alérgica, né? Então a gente já teria que trazer o Eliseu aqui, pessoal, para o doutor, né? Começar a investigar o caso dele e realmente ver a arte que ele cometeu. Então às vezes é um alimento, é um ursinho de pelúcia, às vezes a gente enche o quarto da criança, né? Com pelúcia, com cortina. E o ácaro que o doutor tá falando aqui, gente, ele é bem dizer invisível. Invisível. Né? E tem gente aí, doutor, se eu estiver errado, você me corrige, que tá com um travesseiro há 30 anos. Exato, um colchão. Um colchão que não troca. E ali estão os bichinhos, estão causando alergia. Muita gente com caspa, né? Coisas assim que são visíveis, né? Exato. E tem que procurar, gente, para melhorar a qualidade de vida, autoestima, né? Eu lembro que na pandemia, doutor, eu não sei se foi do estresse, o que aconteceu, eu tive um tipo de, não sei se é alergia ou dermatite, como que é falado, na época era não sei o que rosa, eu não lembro do nome disso, só que dava umas erupções assim na pele, uma coceira, e no corpo, assim, nas pernas, nos braços, pescoço, eu entrei em pânico, né, e fui investigando, só que eu não tinha acesso, o Guapé não tinha um alergologista, né, e era pandemia, estava muito complicada aquela situação. E a minha amiga era médica e ela falou, Cristiane, pode ser uma alergia, pode ser do estresse, né? Aí foi fazendo os testes assim, pra ver, né? Mas é muito triste, né? A pessoa que às vezes tá cheia de hematomas,
Já acontece também. E as coceiras, gente, né? Pessoas ficam com vergonha de vir ao médico. Acha que é contagiosa também. Isso. Tem gente que tá com algum tipo de coceira e fala, eu tô com sarna. Não é assim, né? Sim. Não é tudo isso. Então, assim, a gente tem que procurar o profissional. O Dr. Pedro tá aqui, já tá atendendo o Guapé há quanto tempo, doutor? Eu acho que vai fazer agora o primeiro mês. Primeiro mês que ele tá em Guapé. Já tá com bastante paciente aqui, né? E o senhor atende também... Oh, meu Deus, eu não consigo, gente, falar. Você atende também crianças, sim, todas as idades? Todas as idades. Lá em Três Pontos a gente tem um consultório de alergologia. Sim. E eu acabo atendendo mais, focado mais até na alergia adulta. Sim. Mas desde quando eu fiz a minha formação, sempre atendo crianças também. Ai, que bom, tá? Que então, ótimo. Independente da idade, eu faço o atendimento sem problema. Que ótimo, que ótimo. E assim... Eu queria saber de você também, nós vivemos em Guapé, uma cidade que tem algumas estradas, né, rurais ainda com muita poeira. Sim. Né? E você atende muitos casos de alergia à poeira? Hoje, por exemplo, foi um dia de 3 pacientes seguidos com quadros bem parecidos. Essa época do ano não chove. Isso. E a gente mora nessa nossa região rodeado e cercado da zona rural. Sim. Então, a poeira ali no dia a dia, né, mesmo tomando os cuidados de controle ambiental, né, a gente falou da questão do colchão, do travesseiro ali em relação aos ácaros, mas é difícil não acumular, às vezes, um pouco de poeira. E para os pacientes alérgicos, né, que têm asma brônquica, rinite alérgica, eles sofrem demais, né? Então, piora a qualidade do sono, aumenta a irritabilidade, o paciente tem mais dificuldade de concentração. Então, tem muitas crianças e adolescentes que vão ter dificuldades na escola, e aí vai investigar uma rinite não tratada. Você tá brincando? Isso influencia, então? Influencia muito. Você pensar assim, uma pessoa que não dorme bem, ela não concentra e não tem um cotidiano, uma vida, uma rotina saudável. É verdade. Então ela fica cansada, né? Ela não consegue fazer uma atividade física, ela não consegue concentrar. Então, às vezes, igual eu falei até exatamente esse paciente de hoje, é um paciente que tinha uma rinite muito severa, não tratada, e estava começando a influenciar no dia a dia do paciente. Então o paciente fica realmente irritado por conta do sono de má qualidade. Você tratou rinite, você melhora 90%, 95% disso. Então essa época do ano, a região que a gente mora aqui em volta, tudo isso influencia a piora desses quadros alérgicos, né, por conta da poeira, principalmente do tempo seco. Ele resseca também a mucosa nasal, então muita gente fala, no frio pior, por que será? Tem uma explicação, e também por conta do ressecamento de mucosa. A nossa mucosa não é para ela ser seca, e isso faz com que proteja a gente contra os alergênicos, e os vírus e as bactérias. Quando a gente resseca essa região, a gente facilita essa entrada desses germes, tanto germes alergênicos quanto infecções. Então, aumenta o nível de resfriado, né, gripe, infecção bacteriana, então isso também está interligado. Aí, gente, e a importância de hidratar, né, mais nessa época. Exatamente. Eu confesso que a gente não sente muita sede, né, eu tenho problema renal e eu sei que eu tenho que tomar 3,5 litros de água, eu não tô tomando. A gente não sente tanta sede como no calor. E tá vendo, prejudica, pessoal, principalmente as crianças, né, doutor, vão pra escola, é bom, né, mandar uma garrafinha com água, orientar eles a estar tomando, né. Pessoal, voltando aqui, né, para esse nosso bate-papo com o Dr. Pedro, ele que é alergologista e atende em Guapé, aqui no CEM, né, no Centro de Especialidades Médicas aqui da cidade. Doutor, uma alergia muito comum, assim, que a gente ouve falar, não sei, a gente quer saber se é mito, se é verdade, alergia ao glúten. Eu tenho uma filha, ela tem 13 anos. Pessoal, por que eu tô falando de mim, né? Porque, assim, eu vivo isso dentro da minha própria casa. Teve uma época que ela começou a inchar o corpo, caiu na rua, dores nas juntas, dores no corpo, aí fez exame para ver se era do crescimento, reumatológico, gastamos um absurdo com vários exames e não descobria. E aí ela falou, mamãe, vou fazer o desafio, vou ficar 15 dias sem glúten. Ela tomou essa iniciativa, acho que com 9, 10 anos de idade. Vocês até acompanharam nas redes sociais, né, a Noemi fazendo os 15 dias sem glúten. Confesso, doutor, que foi muito difícil. Primeiro, para achar produtos sem o glúten, né? É complicado. Os que a gente acha são caríssimos. O gosto, às vezes, não agrada muito, ainda mais uma criança. E aí ela resolveu fazer e foi muito bom para ela. Mesmo assim, sem ela ter passado, igual como eu te falei, a gente não tinha um especialista na cidade, ela conseguiu ver que o corpo dela reagiu melhor, desintoxicou, sabe, tudo mais.
E agora, recentemente, ela fez novamente, porque viu que estava bem inflamado, vamos dizer assim, né? O glúten realmente causa todo esse dano no nosso corpo ou isso é mito? Não, pode causar sim a reação alérgica. Já tive paciente com reação grave a glúten e a outras proteínas alergênicas alimentares. E assim, uma questão da restrição alimentar, a gente bate muito na tecla em consulta, consultório, porque tem que ter uma avaliação muito bem feita, principalmente dependendo da idade do paciente. Quando o paciente é mais velho, adolescente ou até adulto no caso, a gente fica um pouco mais tranquilo com essas restrições, porque é de mais fácil entendimento e não está em fase de desenvolvimento. Quando é muito novinho, né, está na fase ali de recém-nascido, depois lactente, pré-escolar, principalmente ali na fase de pré-escolar, escolar, essa decisão de restrição tem que ser muito bem avaliada, então com exame, com história, por conta disso, que pode influenciar o desenvolvimento. E às vezes uma restrição muito na fase inicial do paciente, né, muito restrita, muito intensa, pode prejudicar a depois, quando ele tiver contato com aquele alimento, ele ter uma reação muito grave. Então isso tudo é avaliado. Já nessa fase, sua filha tem quantos anos? Hoje ela está com 13. 13, né? E ela fez essa restrição por agora. Nessa faixa etária já não tem tanto esse problema do desenvolvimento. Mas com certeza o paciente que tem uma reação alérgica a um alimento, independente qual seja ele, pode ter vários quadros associados, inclusive esses que você relatou, de dores, pode ter reações gastrointestinais, né, de difícil digestão. E um adendo também que eu faço é na confusão, às vezes, dentro da alimentação, da intolerância à lactose e à proteína do leite. Então são duas coisas muito diferentes. Intolerância não é alergia, é uma falta de enzima, que a gente já nasce sem essa enzima, né? Então é a lactase que vai digerir a lactose. Quando você tem intolerância, você tem que repor essa enzima ou evitar os alimentos com lactose. Não é alergia. É um problema diferença, gente, intestinal. A proteína do leite, que é muito comum as pessoas terem essa alergia, aí sim é uma reação imunológica, né? O sistema imune ataca aquela proteína e você tem reação alérgica àquilo. Mas pode sim, qualquer tipo de alimento pode causar, e tem aqueles alimentos mais alergênicos, né? Que realmente têm propriedades que causam mais um quadro de alergia ao paciente. A gente não sabe por que eles são mais alergênicos ainda, mas eles são, né? Amendoim, castanhas, frutos do mar, muito comum ouvir a alergia a camarão, né? Eu tenho. Muito forte. Exato. E infelizmente a gente ainda não tem uma que a gente chama de imunoterapia para o caso dos pacientes aeroalergênicos, a gente não tem para alimentares ainda, né? Então, que a gente faria uma dessensibilização, é como se você que tem alergia a camarão, né? A gente teria que, às vezes, te internar, colocar você num leito para observação e te dar pequenas doses de camarão, micropartículas, e ir aumentando com o tempo para ver se seu corpo ia acostumando com aquela proteína para você ser dessensibilizada. Mas isso ainda é estudado, isso ainda não é feito, porque é muito difícil. Como é que ele vai ficar internado 3 meses no hospital comigo? Não dá. Mas infelizmente é complexo. Aí, gente, olha a importância da informação, né? Por isso que nós viemos aqui hoje, né? São muitas perguntas e até teve uma outra, né, que eles falaram, por que o leite materno, igual, a criança tem alergia da proteína do leite? Sim. É um fato. Certo. Por que o leite materno não causa alergia no bebê? Então, o que acontece? Geralmente, essa proteína, quando a gente fala alergia à proteína do leite, é a proteína do leite de vaca. Entendi. Isso. Então, tem essa diferença. Sim. Tanto é que a mãe que está amamentando e a criança tem, por exemplo, uma reação adversa, porque a gente não fala alergia ainda, porque às vezes o recém-nascido é muito novo. Sim. Então ele ainda está desenvolvendo o sistema imune dele. Mas quando tem essa reação adversa, ou até já um pouco mais velho, né? Passou ali de 6 meses, 1 ano. E aí, assim, a gente faz esse diagnóstico de alergia à proteína do leite. Se a mãe consumir alimentos com o leite de vaca ou derivados, o bebê vai ter diarreia, dores abdominais e cólicas, né? Ele recebe tudo através do leite. Ele passa. Então, quando a gente faz a consulta, a gente também faz a restrição alimentar da mãe. Se o bebê tiver essa condição. Gente, é muito importante isso.
Porque dá dó, né? Assim, como eu já fiz algumas restrições, né, com os meus filhos, dói na gente ver eles não poder comer aquilo. Às vezes vai na escola, doutor, tem uma festinha de aniversário, aí um bolo, uma coisa. Meu filho tinha do leite e do ovo. Sim. O ovo aconteceu o que o doutor tá falando, gente. Com o passar dos anos, ele ficou forte e hoje ele consome. Isso. Inclusive ele come o próprio ovo cozido, frito e tal, e não passa mal mais, como ele passava. Mas até há uns 4 anos atrás, hoje ele está com 9, então até os 5 anos ele sofria muito, né? E a gente, às vezes por falta de condições de estar procurando profissional, ou de não ter o profissional na cidade, a gente fica tratando como se fosse outra coisa. Igual a proteína do leite causa no meu filho essa parte aqui, né, das amígdalas. Sim. E dá uma secreção muito grossa. Então, aparentemente, todo mundo olhava, é uma sinusite, entrava por um antibiótico. Isso, ou uma amidalite. Isso, e acabava com o organismo do menino, né? E então a gente sofreu muito tempo com isso, né? Achando que era uma doença, vamos dizer assim, e fomos ver depois que era uma alergia, né? Então tá importante você procurar o alergologista. O Dr. Pedro está atendendo em Guapé, todo mês você tem consulta com ele aqui, né? Tem os retornos, vocês podem ligar, depois eu vou pedir a Toninha para estar passando para nós o telefone, tá? Vocês podem entrar em contato com ele e agendar a sua consulta. A gente não tenha vergonha, independente da reação, como o doutor falou, que você esteja passando, né? Às vezes você está acanhada, mas às vezes é uma região complicada para mostrar, tudo mais, ou você tem vergonha, não vem, o doutor está aqui para isso, estudou para isso, e vai ajudar a melhorar a sua qualidade de vida, seu sono, aí no seu trabalho. Tem pessoas que às vezes, por um problema desses, né, não tem nenhuma vida social, uma vida íntima, por causa de uma alergia, né? E vocês vão ser orientados, medicados, né? Vão fazer o tratamento aí certinho e vão ter uma vida melhor. Doutor, eu queria agradecer muito, né? Você tá tirando esse tempo para trazer essas informações, foi um prazer conhecer. Meu conterrâneo, gente, de Três Pontas, minha terrinha natal, né? E dizer que, assim, sempre que você tiver alguma coisa nova, quiser trazer pra gente, tá? Só falar que eu vou vir aqui e a gente vai estar trazendo pro pessoal. Tá. E para finalizar, você queria deixar alguma dica pro pessoal, algum agradecimento, alguma coisa? Fica à vontade. Primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade de passar essas informações para a população, falar que eu tô aqui geralmente mensalmente, então para agendar ela vai deixar o telefone de contato. E exatamente isso, às vezes a alergia ela não está ligada só à reação específica que a população tem ou que o paciente tem, ela interfere no dia a dia do paciente. Então, no trabalho, no sono, na vida íntima, então tudo isso igual você falou, é importante porque um tratamento bem feito, você melhora essas outras partes também, né? Sim. Então é importante a procura, se precisar, obviamente, de um especialista para fazer o acompanhamento. Isso aí, gente. Ficou todas as dicas aí para vocês, informações, e eu volto, tá? Em breve, com mais informação para vocês. Um abraço, viu? Fica com Deus. Valeu, obrigada, doutor. Obrigado. Prazer, prazer viu? Foi meu.